Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje sobre obediência, obedecer a Deus, obedecer ao que o Pai manda a gente ser e fazer nessa terra, nesse mundo, nesse planeta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Ativacional, a mais um encontro da nossa primeira edição aqui do nosso Ativacional comigo, Letícia Lins. Você é muito acolhida, acolhido nesse lugar. Eu quero que você se sinta nutrida, que você se sinta muito bem-vinda e bem-vindo aqui, tá? Na nossa tribo, na nossa legião e na nossa comunidade de seres autênticos. Você que deseja trabalhar o seu autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e humano, aperfeiçoamento pessoal e humano. Você que deseja trabalhar o seu emocional, a sua energia, o seu espiritual e a sua mente, o seu mental, seu lugar aqui comigo. Eu espero que você possa cada vez mais adentrar nesse universo junto comigo, junto conosco, e que você possa ser tocada, ser impactada, que você seja curada, liberta de tudo aquilo que te limita, nesses 4 pontos, mental, emocional, energético e espiritual, tudo aquilo que te aprisiona em algum nível, consciente e inconscientemente, em alguma camada que está te impedindo de evoluir, de avançar. E o fato da gente não obedecer o que Deus quer que a gente seja e faça, tem tudo a ver. Tem tudo a ver quando a gente cria barreiras, quando a gente cria resistência, quando a gente simplesmente não quer fazer, não quer seguir o fluxo das coisas, o flow da vida, o fluir divino. O que Deus quer para mim, quer para você, quer para nós, a gente começa a se complicar. Então aqui eu vou compartilhar com você o texto do dia de hoje, do Ativacional, e muitos insights, conhecimento, energia, né? Um ritual, é um encontro que a gente tem aqui todos os dias, eu e você e eu, para que você possa evoluir, para que você possa de fato crescer, se desenvolver e de fato ir para um novo nível de consciência junto comigo, junto conosco, tudo bem? Você que ainda não é minha aluna, não é meu aluno, eu te convido a se tornar, a estar mais próxima de mim, mais próximo de mim, se tornando, né, meu aluno, minha aluna, na nossa empresa, no nosso Instituto Letícia Lins, Seja a Luz de Ser Você, tá? É a minha empresa, é uma escola que eu tenho, onde eu ofereço oportunidades para vocês trabalhar nesses 4 pontos, cursos, workshops, mentorias, treinamentos, intervenções e orientações poderosíssimas, poderosas, fortes, para que você se trabalhe, para que você dê saltos quânticos, para que você evolua, para que você tenha mudança e transformação na sua vida, tá? Se você quer fazer parte disso, é só me chamar, é só chamar o meu time. Aqui no descritivo do vídeo, no link da bio, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp, que a gente vai te direcionar, te explicar como é que funciona para você estar fazendo parte. Seja bem-vinda mais uma vez, eu me chamo Letícia Lins, para quem está chegando aqui agora. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou empresária do desenvolvimento humano, treinadora mental energética, artista, mentora e palestrante. E aqui eu te ensino a curar a sua alma com autenticidade, para que você se liberte e crie uma vida mais grandiosa, uma vida mais livre em todas as áreas e que você seja e viva uma vida como você, de fato, merece viver. E Deus quer que você viva, porque Ele já criou todas as coisas. E se a gente obedecer, eu tenho certeza que você vai viver o extraordinário. Porque o que você está vivendo hoje não é a totalidade do que Deus tem para você. Existe muito mais para você. Existe uma vida muito grandiosa para você. Mas será que você realmente quer viver essa vida? Ou você tem resistido para viver apenas com o medíocre, viver apenas sobrevivendo? Não é isso que Deus tem para mim e nem para você. Não é isso que Deus tem para nós. Então vamos obedecer a Deus, ao Pai, à criação, ao universo, ao Todo-Poderoso, para que a gente possa ter uma vida cada vez melhor, onde todos os dias a gente acorde e a gente evolua cada vez mais, onde a gente tenha ações diferentes, onde a gente tenha uma energia nova a cada amanhecer, a cada anoitecer, onde a gente de fato possa caminhar numa jornada que dê prazer, que dê alegria, que dê júbilo, que dê entusiasmo. Que a gente possa olhar para a nossa trajetória e sentir orgulho de quem eu fui, de quem você foi, de quem nós éramos
e de quem nós estamos nos tornando a cada dia. Esse é o meu convite para você aqui. Expansão de consciência, mudar a mentalidade, cura, transformação, mudança, libertação, evolução. Então, que tenhamos muita sabedoria, discernimento e visão espiritual para que possamos cada vez mais nos purificarmos com o fogo de Deus, com o fogo do Espírito Santo, com o fogo que queima todas as limitações conscientes e inconscientes da nossa vida, né? Que a gente possa deixar esse fogo queimar, transcender e transmutar tudo aquilo que não é nosso, que nunca foi a nossa essência e que está afastando a gente do dinheiro, das oportunidades, que está afastando a gente de bons relacionamentos, de boas amizades, de boas parcerias, de conexões autênticas, de conexões genuínas, que está impedindo a gente de crescer, de evoluir, de expandir, de prosperar, de ter uma família mais unida, de ter uma família mais harmoniosa, de vivermos com mais paz, com mais leveza e tantas outras coisas. Bora? Bora que bora? Então, já peço para que você compartilhe essa ativação nos grupos que você faz parte, nos seus status, que você me ajude, que você me apoie, que você seja a boca divina na vida dos outros, que você transborde, que você impacte outras almas, outros corações e outras vidas, enviando, compartilhando aí nessa setinha, nesse aviãozinho, para mais vidas, para mais pessoas serem impactadas. Essa é a verdadeira prosperidade, é quando você não é represa, é quando você transborda na vida dos outros, tá? Reflete sobre isso, porque isso fala muito sobre você, tá bom? E sobre o seu comportamento. Então, vamos lá. Obedecer. Salmos 128, versículo 1, fala assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Aqui eu vou contar uma história da autora, uma história que ela compartilha através do exemplo que ela usa de uma birra do filho, de uma criança, num encontro justamente com os amiguinhos do filho dela. Eu vou compartilhar, e isso não é sobre criança, nem é sobre filho. É sobre nós, é sobre o nosso comportamento e a nossa resistência inconsciente em obedecer o que Deus quer para a nossa vida. Tudo bem? O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer de nós. Então, que você possa abrir os ouvidos, baixar todas as suas barreiras, todas as suas muralhas, todos os muros energéticos para receber. Combinado? Então, bora lá. Muitas vezes as crianças exemplificam de uma maneira crua e óbvia o que os adultos aprenderam a disfarçar. A autora cita aqui que quando o segundo filho dela nasceu, né, em um determinado momento ali, já um pouco grande, cresceu um pouquinho, ainda criança, o Austin, ele era pequeno, né, obviamente, e houve um incidente que capta como podemos reagir quando relutamos para obedecer a Deus. Presta atenção de como essa história se conecta com a minha vida, com a tua vida, com a nossa resistência interior a obedecer a Deus. Ela diz aqui que quando o filho dela, Austin, tinha apenas 2 aninhos, alguns amigos dele foram brincar lá na casa deles. Na hora deles irem embora, ela decidiu doar, né, para cada criança umas jujubas de dinossauro, como lembrancinha da despedida, daquele momento de brincadeiras ali. Então ela colocou uma quantidade generosa dessas jujubas de dinossauro na mão do Austin, do filho dela, para ele começar a distribuir. Conforme ele ia saindo pela porta, cada criança, né, ia embora ali na porta, ele se despedindo, ele pegava algumas jujubas e dava para cada criança que estava indo embora. Mas quando Austin ficou com as 2 últimas jujubas, ele fechou o punho com força. Havia uma última garota esperando, era a última garota a sair, a última criança. E ela falou pro filho: Austin, tem mais um monte no pacote, dê a ela essas 2 jujubas. Sua única resposta foi correr, o filho, né, a criança, fugido para trás da caixa de correio. Enquanto balançava a cabeça negativamente, ele não ia ceder. Então ela correu de volta para casa e ofereceu para essa criança que restava, para a garotinha, os doces que tinham no pacote. Eu acenava, dando um tchau aos meus amigos e aos seus filhos,
enquanto tentava arrancar o meu filho, diz a autora, da caixa de correio. Porque ele fez birra e não queria soltar e entregar aquelas 2 jujubas para a última criança a sair do encontro, daquela reunião ali. Uma vez dentro de casa, as coisas pioraram. Todo mundo foi embora, né, aquela coisa toda, e ela finalmente, depois de um tempo, conseguiu tirar o filho ali da caixa de correio e levou para casa. Ela tirou as jujubas suadas e amassadas da mão do filho dela, porque ele estava segurando com força e não queria soltar de jeito nenhum. Então ela mandou o filho dela, o Austin, a criança, para o quarto, até que ele se acalmasse. E a criança respondeu: eu não vou para o meu quarto, declarou ele, saindo da cozinha, batendo o pé. E ela respondeu: você vai sim, retruquei calmamente, permanecendo na cozinha. Essa conversa se repetiu várias vezes, mas eu notei que a voz dele vinha de mais e mais longe. Ele estava avançando, indo em direção, centímetros a centímetros, para o quarto. Após cerca de 15 minutos, eu ouvi ele falando, né? Ouvi-o dizer enfaticamente: eu não vou dormir! Não vou tirar uma soneca! Então veio o silêncio. Isso não é sobre quarto, isso não é sobre o filho dela, não é sobre criança, não é sobre nada. Isso é sobre comportamento, é sobre a nossa resistência em obedecer. Fica comigo aqui até o final que você vai entender. E aí veio o silêncio. Mais tarde, ela subiu as escadas e encontrou dormindo em sua cama. Agora presta atenção aqui. Abre bem os ouvidos aqui para me ouvir. Abre teu coração. Em algum nível, Austin, a criança, o filho dela, sabia que estava errado e até sabia o que precisava. Foi por isso que ele decidiu justamente tirar uma soneca. Agora a pergunta que não quer calar: por que o protesto exaustivo? Por que tanta resistência? Por que ele lutou tanto? Percebe, gente? É isso que a gente faz também. A gente luta, a gente resiste, a gente torna o processo mais exaustivo, doloroso, difícil, com a nossa resistência, porque a gente não quer obedecer. A gente não quer obedecer o que Deus quer para a nossa vida, a gente não confia, a gente tem dificuldade de confiar, de soltar o controle. A gente quer que tudo seja do nosso jeito. A gente acha que sabe mais do que Deus muitas vezes quando a gente teima em insistir que as coisas sejam da nossa forma. Quando a gente não solta o controle em definitivo. Quando a gente não deixa as coisas fluírem. Quando a gente tem resistência interior a obedecer à vontade de Deus. Deus muitas vezes pede para você perdoar aquela pessoa. Aquilo está no seu coração e você não quer perdoar. Você fica ranzinza, você fica amarga, você segura aquela mágoa. Não posso, não vou. Obedeça. Né? Muitas vezes é uma ligação que Deus manda você fazer para uma pessoa e você não quer fazer. É o orgulho que te impede. Então são tantas coisas que a gente não obedece ainda. Ou nunca obedeceu. Eu não sei como você tá, qual é o teu processo agora, em que fase da jornada você tá. Mas eu te convido a não tornar mais exaustivo, a não tornar com luta, com barreira, com muralha, com muros. Não. Se a gente obedecer, as coisas fluem. E as coisas ficam infinitamente mais leves e mais fáceis. Então, bom. Por que algumas de nós lutamos tanto com a obediência? Apesar de estarmos cansadas, eu creio que, em geral, seja a mesma razão pelo qual o filho da autora, lutou, ela diz aqui. Creio que, em geral, seja a mesma razão pelo qual meu filho lutou, resistência. Ele viu sua pilha de jujubas diminuindo e se sentiu abusado. A gente é abusada. A gente acha que... Não, eu vou fazer do meu jeito, na força do meu braço. Não, eu sei o que é melhor pra mim. Oi? E eu não tô dizendo aqui que você não sabe.
É claro que você vai se capacitar, você vai estudar, você vai se desenvolver, você vai, obviamente, fazer a sua parte, você vai ter o senso de responsabilidade, de autorresponsabilidade pela sua própria vida, mas você tem que entender que Deus está acima de todas as coisas, ou pelo menos deveria estar na tua vida, acima de todas as coisas, no centro de todas as coisas, e depois vem o conhecimento, e depois vem a tua parte. Na verdade é tudo junto, mas você precisa entender que Deus sabe de todas as coisas. E que Ele vai fazer através de você, porque sim, você precisa mudar e fazer a sua parte, você precisa ser uma pessoa melhor. Que na verdade é o caminho de volta, né? O que a gente chama aqui de uma pessoa melhor é, na verdade, você tá cada vez mais sendo você. Porque quem você é hoje não é você na totalidade, em essência. Você está sendo outra pessoa, menos você mesma. Porque você foi treinada ao longo da vida, assim como eu, todos nós aqui, fomos treinadas e treinados e condicionadas a sermos qualquer coisa, menos a gente mesmo. Então, são muitas camadas, tá? Honestamente, a autora fala que se reconheceu no seu filho. Eu também, todo mundo, né? A gente se reconhece nessa história. Tenho lutado, diz a autora, com os mesmos sentimentos de frustração que não sei como expressar em palavras. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu por diversas vezes também. É a mesmíssima razão pela qual fiz declarações tolas de independência, como que dizendo: Deus, eu vou obedecer, mas apenas sob protesto e quando eu estiver pronta. Isso não vai acontecer, você nunca vai estar pronta. E ao mesmo tempo é um paradoxo, você já está pronta. Existe uma razão para você ser do jeito que você é, existe uma razão pelo teu temperamento, existe uma razão pela tua história, existe uma razão pelo teu próprio processo, pela tua própria jornada. Tudo tem um propósito, percebe? Abre o teu coração para esse lugar. Quanto mais você vai em direção ao seu processo, à sua jornada de cura, de expansão de consciência, mais você entende que você está pronta e que você vai ficando cada vez mais pronta no caminho. À medida que amadurecemos, aprendemos a não ter um piti ou reagir por egoísmo, mas a confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. É muito menos cansativo quando a gente obedece, quando a gente não tem resistência, né? Fazer a coisa certa logo de cara é muito mais fácil do que fazê-la de maneira mais difícil. Então não espere o problema acontecer para você mudar. Não espere os desafios baterem em sua porta e piorarem cada vez mais para você acordar, para você despertar, para você obedecer e para você eliminar suas resistências. Declare, profetize e afirme comigo: eu sou forte. Deus, Pai, Universo, Criador, eu sou forte. Deus, Cristo, Pai, Universo, quando eu não quiser obedecer, ensina-me a não reagir, mas a se aproximar cada vez mais de Ti, em primeiro lugar, não em último caso. Eu sou forte quando obedeço, sem relutar. Eu sou forte quando obedeço, sem resistir. Eu sou forte quando simplesmente deixo fluir. Se você sente no seu coração que é o seu momento e que você quer um romper, que você quer encerrar ciclos e começar um novo ciclo, eu te convido a estar comigo no PSV Experience, no nosso treinamento presencial, A Potência de Ser Você. Vai ser incrível, vai ser em São Paulo. Nossa primeira edição. Entre em contato com o meu time, aqui no descritivo do vídeo ou no link da bio, nos manda uma mensagem no WhatsApp, eu te espero do lado de cá, para você ativar sua potência, ativar sua identidade e viver algo extraordinário no PSV junto comigo, junto conosco. Seja original, seja autêntica, seja a luz de ser você e lembre-se, a sua energia é o seu maior bem. Um beijo grande e eu te vejo do lado de cá. Compartilhe com mais almas.